Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Tudo bom, Jéssica Balbino? Olá, Tadeu Rodrigues, tudo bem? E você? Tudo na paz. Viemos de dois episódios do Prêmio Sesc. A gente Viemos. bateu um papo com a Patrícia Lima, que foi a vencedora do Prêmio de Contos, e com o Ricardo, que foi vencedor do Romance do Prêmio Sesc. E agora vamos falar dos prêmios todos. Vamos falar de prêmio. Eu estou aqui pronta para falar de premiação. E hoje, Tadeu, a gente tem um convidado muito especial aqui na bancada com a gente, Faça que é as o honras quê? da Um casa. ex-BBB. Mentira! Não é um ex-BBB. Eu tô brincando. É o Pedro Teixeira, que é mediador, curador e consultor literário. Bem-vindo, Pedro. Diretamente de Recife. E aí, galera, boa noite. Prazer, agradeço aí o convite, por estar aqui com vocês batendo esse papo sobre literatura e outras bobagens. Muito bom, Ai, obrigado por eu você aceitar amo. o convite. Obrigada. A gente, principalmente as outras Gente, bobagens, né? O Rabiscos é praticamente um podcast das outras bobagens, né, Jéssica? exatamente. A gente montou um podcast de literatura para fingir que a gente é culto, mas é um podcast de outras bobagens. É, As fofocas, os memes, ninguém vê, né? não, a gente faz muita fofoca aqui e eu acho que é importante Por isso que eu fazer gravo as fofoca. fofocas. Pra um dia, se a Polícia Federal bater aqui na minha porta, acontecer igual aconteceu com o Mauro Cid, pegar meu computador e ver a nossa Eu fofoca. acho legal. Eu não só gravo, como eu faço uma ata e eu imprimo os meus planos de vingança aqui na impressora do trabalho. Te E lembra alguma assim, coisa para vocês isso? Ou vagamente, não? vagamente. Inclusive, enquanto a gente tá gravando esse episódio, o Mauro Cid tá depondo. Exatamente. Olha aí. E talvez amanhã, a gente está gravando ele numa quinta-feira, 21 de novembro. Talvez no dia 22 tenha um sextou especial, assim. Sabe, a gente vai Tudo vai tomar uma cerveja depender mais da gelada. Polícia Federal do nosso país aí. Eu não sei. Eu estou desejando que a gente tome essa cerveja mais gelada amanhã. Não sei Motivo não vocês. falta, né? Vamos lá. A gente teve essa ideia, a Jéssica teve essa ideia de fazer um episódio sobre o retrato da leitura, que foi uma pesquisa que teve agora, Retratos da Leitura 2024, onde trouxe números preocupantes para a gente que trabalha com literatura contemporânea. E aí a Jéssica sugeriu o nome do Pedro para ser o nosso debatedor aqui com a gente. Debatedor não, né? Nosso consultor literário. Nosso consultor literário, ele vai aqui agregar, ele está na bancada com a gente. Eu fiquei pensando porque no mesmo dia, né, que foi essa semana, foi no dia 19, a gente teve a divulgação do Retratos da Leitura, a gente teve a cerimônia de premiação do Jabuti. Na semana passada, a gente teve a cerimônia de premiação do Prêmio São Paulo de Literatura, que são aí prêmios relevantes, né, para o cenário, e a gente está uma toada assim de muito encerramento. E eu até encontrei o Pedro no sábado, né? Eu estava em Recife. E a gente estava falando sobre eventos que fazem entregas nesse fim de ano, assim, só para cumprir a prestação de contas dos editais e tudo mais, e como isso também é ruim para o livro e para a leitura no país, né? Então, assim, como esses assuntos se interligam e como a gente está num momento que muitas vezes parece bom, né? A gente vem de uma Bienal desse ano recordista de público, mas, por outro lado, a gente tem aí uma pesquisa que tristíssima, né? Essa do Retratos da Leitura. Então, eu Você fiquei quiser falar um pouco pensando da que pesquisa para gente, para quem está por fora, já acho que eu vou falar assim: a pesquisa Retratos da Leitura é a sexta pesquisa que foi divulgada nesse sentido, e ela mostrou, né, assim, acho que dos dados mais tenebrosos, pela primeira vez, né, que 53% dos brasileiros não leem livros, ou seja, a gente tem mais da metade de um país de não leitores. E é a primeira vez que isso acontece, né, comparado às pesquisas anteriores. Teve uma redução de 6,7 milhões é de muita leitores no gente, né? país, né? É muita gente, porque antigamente a gente tinha pessoas que liam uma média de leitura de 4 livros ao ano. Agora a gente tem mais da metade da população que sequer
botou a mão num livro. Então é grave, né? Assim, é bem grave pensar sobre isso. É bem desolador a gente olhar para isso e pensar. E tem um outro dado que eu estava lendo aqui uma parte da pesquisa e que a pesquisa perguntou para as pessoas, né, o que as faria frequentar mais uma biblioteca? E entre esses não leitores 39% deles respondeu que nada faria eles frequentar uma biblioteca. O que é ainda mais preocupante, né? Porque aí a gente entende que as formas que a gente tem usado de sedução para a leitura não têm funcionado, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente pega esse resultado aí, né, dessa pesquisa, para mim, o que revela principalmente é que a questão do livro e da leitura no Brasil, ou melhor, a questão do livro e o problema da leitura, eu acho que isso é um problema que a gente tem que resolver, na verdade, parte de um momento de muita desarticulação, né? Se a gente for parar para pensar no âmbito de política pública, por exemplo, a quem compete a questão do livre da leitura? É a cultura? É a educação? Como é que está essa discussão? De que forma essas áreas da sociedade estão articuladas, né? Então você traz aí, por exemplo, essa questão das bibliotecas, né? Que tem sido cada vez menos procurada pelos leitores ou até mesmo rejeitadas e colocadas nesse lugar de nunca iria. Ah, quem tem que pensar sobre a biblioteca, né? E que formato de biblioteca se pensa? Enquanto apenas um equipamento ali físico, ou de fato enquanto um espaço de fruição da comunicação, do conhecimento e da literatura, né? Então eu acho que, na verdade, tudo isso o resultado dessa pesquisa em si na verdade, o resultado dessa desarticulação que existe em relação a isso. Quem é que, de fato, a quem compete a questão da leitura no Brasil? Eu acho que É, é muito legal isso. pode Só falar. complementando, eu acho que é muito bacana ouvir o Pedro falar, porque a leitura, apesar de muita gente jogar a culpa só na tecnologia, ser um problema, é porque as pessoas estão mais no celular. Esquece que a leitura, ela parte também de uma sociedade que tem uma política pública pronta para isso, uma política pública de incentivo, incentivo fiscal, porque se você incentiva uma criança, você consegue facilmente gerar um hábito de leitura. Claro que a tecnologia, ela tá aí, mas eu acho que é uma muleta muito fácil, todo mundo joga na conta da tecnologia. Ah, as pessoas não leem mais por causa do celular, as pessoas não leem mais, e não é isso, né? Então, Não, de na verdade, forma. eu acho que essa questão da tecnologia é a forma mais preguiçosa de tirar a culpa e tirar esse compromisso que todo mundo deve ter com essa questão da leitura, né? Eu acho que a questão da leitura no Brasil, ela tem diversas barreiras, né? Inclusive, porque se a gente for pensar, o hábito da leitura, ele compete diretamente com urgências contemporâneas que a gente tem, compete com exames educacionais, com Enem, com, enfim, demandas dessa natureza, compete com processos de saúde mental, como a própria ansiedade. Então, assim, jogar a culpa apenas na tecnologia é uma forma preguiçosa de não se comprometer com isso. Eu concordo muito com isso, com o que vocês dois falaram. Eu acho que é uma forma muito preguiçosa, é uma forma de se isentar. É o famoso não é meu lugar de fala, sabe? E aí meio que joga tipo, porque agora as pessoas só querem saber de internet. Quando na verdade esses dispositivos eletrônicos, muitas vezes você passa boa parte do seu tempo ali lendo, né, coisas. Se não forem textos, mas legendas e textões de rede social e coisa e tal. Então, assim de alguma maneira você também usa isso para consumir literatura que não seja no formato livro impresso e leitura, né? Então eu acho que faz todo sentido. Mas ainda falando da biblioteca, eu acho que é interessante a gente pensar nisso e cruzar com o fato que aconteceu, por exemplo, no último sábado aqui em Poços de Caldas. Poços é uma das cidades com maior número de leitores no país, assim, segundo pesquisas, é uma das cidades com maior número de bibliotecas e não sei o quê, mas que passa por um sucateamento muito grande nessa linha do que o Pedro falou, que ninguém está preocupado, né, com o livro e com a leitura. Então, assim, fica um jogo de empurra entre os poderes a quem compete isso, né? A educação, a pasta da cultura, né?
enfim, e ninguém, né, as demais pastas de infraestrutura e tudo mais, e ninguém de fato se preocupa. E no último sábado acontecia uma oficina feita por um coletivo dentro de uma biblioteca, sobre umas crianças que estavam ali, uma prateleira despencou nas crianças. Nenhuma criança se feriu, gravemente, mas assim, uma estante cedeu. E aí esse coletivo fez uma inspeção e viu que os banheiros da biblioteca também não poderiam ser usados. E aí a gente fala, ai, mas as pessoas precisam frequentar Os mais estudantes as estavam enferrujados. bibliotecas. E aí o coletivo vai lá, faz um agendamento, monta uma oficina, leva monitor para ficar com as crianças, ocupa esse espaço, atrai pessoas para o espaço e o espaço não tem condições de uso, né? E aí compete a quem verificar isso? E não só, né? Hoje teve uma chuva forte. E o nosso espaço cultural, onde também fica sediada a Biblioteca Central, foi inundado de água. Tinha uma cachoeira dentro do espaço cultural da Urca, por exemplo. É mesmo. E a gente sai de um governo que vai ter uma continuidade e que se diz muito preocupado com a infraestrutura da cidade. Mas e a cultura, né? Assim, e aí eu acho que cabe aqui uma outra pergunta, que é a quem interessa esse desmonte e esse desinteresse pela ocupação desses espaços, sejam bibliotecas, esse desinteresse pelo livro e pela leitura, pela compra e pelo consumo de livros, pela leitura de livros, né? A quem interessa esses números, né? Mais do que a quem preocupa, porque a gente de fato está preocupado, mas a quem interessa que mais da metade da população não leia nenhum livro e 39% desses 53 não queiram, em nenhuma hipótese, frequentar uma biblioteca. Antes de pensar um pouco sobre a própria estrutura das bibliotecas no Brasil, né? Se a gente for pensar as bibliotecas, falando aqui de bibliotecas públicas, enquanto um equipamento do setor público, ela deveria minimamente ter a mesma dinâmica de organização de quando você vai abrir uma escola ou um hospital. Não é apenas o espaço físico que se tem, é todo um ecossistema que precisa de recursos ali que funcionem. Não há uma administração do espaço físico e não existe um pensamento político sobre aquela biblioteca. Então, eu acho que o problema, a origem, de fato, está aí nesse formato de se pensar a biblioteca. O que é a biblioteca de fato, né? Porque não é só apenas ações dentro da biblioteca, é mantendo aquele espaço vivo. E é isso que a gente não tem visto. Infelizmente, as bibliotecas elas têm sido cada vez mais colocadas nesse lugar de depósito, enfim, qualquer outra coisa. E eu acho que a gente teve um governo, o Bolsonaro, a gente teve um governo que foi grande responsável pelo desmante da cultura, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu sinto também na literatura, nos espaços da biblioteca, quando a gente fala de um lugar de relaxar, de prazer, ou de ocupar de outras formas, é difícil para a pessoa que não tem esse hábito de frequentar a biblioteca, de entender que aquele lugar é um lugar que ela pode estar numa praça. A gente tem uma biblioteca no meio de uma praça aqui em Poços, que a pessoa pode parar simplesmente, ler gratuitamente, sentar, lá tem sofá, tem cadeira, pode estudar, pode fazer alguma coisa. E o que eu fico vendo é que às vezes frustra um pouco a gente, parece que a gente está dando murro em ponta de faca, ou que a gente não está chegando a lugar nenhum, é porque o discurso não progressista é muito sedutor, né? Porque você fala de venda de livro ou de ocupação de biblioteca, mas, por exemplo, você tem livros religiosos muito vendidos, por exemplo. Então, o livro em si, o livro-objeto, ele sempre foi um objeto poderosíssimo de comunicação. E a biblioteca, ela acaba sendo um plano B, assim, não? A biblioteca vai ser para as pessoas mais cultas, as pessoas mais cabeçudas que querem, né? Não sei se vocês têm essa impressão também. Então, é porque se você parar para pensar, é mais interessante você ler por um hobby ou você ler para ser salvo. É, Então a gente tá, é meio que essa disputa assim, né? Então vamos pensar, você vai para que lado? Você quer ser salvo ou você apenas quer ali tirar uma onda e ler um versinho? Claro que não é isso, né? Mas é basicamente é o que o essa povo disputa que a pensa. gente tá. Até trazendo um dado aqui, o livro mais vendido desse ano foi Café com Deus Pai, que vendeu 3,7 vezes mais que o segundo colocado. O Café com Deus Pai vendeu 181 mil cópias, enquanto o segundo colocado, que é o Assim que Acaba, que saiu filme e tudo, né,
Colin Hoover, vendeu 49 mil cópias. E é isso. E com investimento muito grande, né? Eu tive na Bienal do Livro Fé com Deus Pai, ele era muito superior aos demais livros, né? Assim, ao que foi usado, né? A Bienal é um grande espaço, né? De ativação, inclusive publicitária, de alguns livros e de alguns autores e tudo mais. E o Café com Deus Pai foi, assim, foi o livro mais vendido da Bienal, se eu não me Um engano, pastor e que escreveu? Não, eu não sei. eu não sei dizer. E é isso, assim, e é um livro que, por exemplo, uma rápida olhada nas redes sociais, você vê, ele aparece muito, né? Assim, as pessoas leem muito, e eu não sei se elas leem ou se esse livro ele é consumido mais por uma performance, né? E aí a gente cai numa outra questão, que é o livro mais lido, de acordo com o Retratos da Leitura, foi a Bíblia. Ainda assim, o livro mais lido foi a Bíblia. E todo mundo, basicamente, e aí não interessa a religião, praticamente todo mundo tem uma Bíblia em casa. Ainda que você nunca leia essa Bíblia, né? Assim, quem é da década de 80 como a gente, sabe que Tá na a cara. Bíblia era uma coisa assim, era um objeto de decoração da casa, ficava É, aberta, né? Assim, uma tava Bíblia aberta, gigante. tinha Hoje não suportes, né? mais, sim, hoje não mais, mas assim, todo mundo meio que tem uma Bíblia ali, né? Assim, e nada contra, né? Assim, ser lido, mas preocupa no sentido de que outras obras não são acessadas, né? Assim, de que fica-se limitado a isso, né? A esse estilo de literatura que tá preso ou vinculado a isso que o Pedro traz, que é uma salvação, que é a leitura para ser salvo, né? E não só, mas também uma performance, né? Por exemplo, ler o Café com Deus Pai, inclusive tem uns memes, né? Que falam, eu tô vivendo errado, porque eu não tirei foto na academia, eu não li Café com Deus Pai, eu não tenho um copo Stanley. Então, assim, meio que virou um código, né, de existir no mundo contemporâneo que a gente está. Eu não sei se vocês, o que que vocês pensam sobre isso, enfim. Gente, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre esse livro, Eu Café também com Deus não, Pai. também não. Será que eu vou conseguir estar acordado, vivo, para tomar café amanhã de manhã? Dá tempo. Olha, se a gente fizer um amigo secreto, eu vou te dar esse livro, Pedro. Gente, por Porque favor, eu quero fazer parte dessa trend, eu preciso acessar minha juventude. Por favor, você vai gostar muito. Eu vou descobrir quem é o autor, mas assim, e é um livro, ele é muito hypado, ele tá muito bombado, e aí as pessoas tiram muita foto e postam a foto com ele. É uma grande loucura, né? Assim, é uma grande. O autor é Júnior Rostirola. Não sei quem é, mas eu li Rostirola e eu já Poxa, pensei que rola. eu não deveria ter pensado. E é isso, Não consigo pensar numa rola roxa agora. é Olha, isso. esses dados me fazem refletir o seguinte: as pessoas, enfim, associam essa questão dessa leitura mais ligada a essas religiões, sobretudo cristãs, à direita, e as pessoas também associam muito essa negação da direita com a leitura em si. Porque quem é de direita, quem é muito religioso não gosta, não quer que ninguém leia. Eu acho que é o contrário. Na verdade, eles querem que as pessoas leiam. O problema não é com a leitura. Ninguém nunca vai dizer ler é ruim, seja de esquerda ou de direita. O problema é com a literatura. E aí é quando entram outras nuances, né, relacionadas à censura, relacionadas a várias outras questões que a gente já conhece. Mas é importante a gente perceber como a literatura, não sei se eu posso chamar de literatura, mas a leitura em si, né? O hábito da leitura em si é importante para todo mundo, inclusive para quem parece estar contra a literatura. Ô Pedro, Sim. dentro disso que você está falando, como que você vê assim? A gente saiu de um governo zoado, a gente está com um governo tecnicamente progressista agora, com uma certa dificuldade também de pautar por conta do jogo de cintura que tem que ter, a gente sabe, né? Pela governabilidade tão falada aí. Como que você vê o cenário atual, contemporâneo? Qual saída você acha que a gente tem, assim? Para onde que a gente tem que ir? Ou para onde que a gente tem que pautar as nossas discussões, assim? Olha, eu acho que a gente não tem outro caminho se não for a educação. Só que quando a gente olha para a educação e como
a escola em si trata a questão do livro e da leitura, se a gente não olhar para a escola, para a sala de aula, como esse lugar de acolhimento, né, da literatura, a literatura ela precisa marcar uma presença diferente dentro da escola, não como paradidático, mas de uma forma protagonista e de uma forma que seja a partir de um trabalho qualificado, que haja mediação de leitura, que haja tempo para se discutir literatura e que haja essa possibilidade de gozo dentro da biblioteca, nos espaços da própria escola, enfim. Só que para tudo isso requer uma grande rede. É como eu falo, é um ecossistema que precisa de diferentes recursos, de diversas pessoas envolvidas. As áreas da tecnologia e da inovação, elas têm que participar desse debate da leitura. É também compromisso deles. Só que a gente precisa elevar esse debate de uma forma qualificada e de uma forma articulada, né? Então, eu acho que é um pouco sobre isso, assim, a gente precisa observar que existe um problema, que é o problema que foi revelado aí, e precisa se mobilizar aí para resolver isso. Vai. Eu concordo com o Pedro nessa questão da galera que pensa tecnologia e de quem pensa educação. Mas isso também me acende um alerta, porque quando a gente olha para a educação, e é isso, acho que são duas áreas muito sucateadas, né? A cultura e a educação. A gente tem professores com jornadas extremamente exaustivas, sem qualquer investimento, sem qualquer acesso à literatura, ao livro, aguentando assim problemas que talvez eles não devessem ter que aguentar numa sala de aula, pensando aula e com pouquíssimo tempo para também pensar o livro e a leitura e levar isso. E aí, na outra ponta, a gente vê gestores talvez muito pouco preocupados com isso quando a gente pensa na educação privada. Então, eu não sei, né, como que a gente poderia articular isso, como que a gente poderia saltar desse debate que a gente muitas vezes faz entre a gente mesmo e levar ele para esses outros locais da sociedade, né? Assim, para que a gente conseguisse discutir isso com vontade, de fato, de mudar, né? Porque eu sinto que a gente nada contra a corrente o tempo todo, assim, em todos os trabalhos que a gente está fazendo, né? Assim, o podcast é uma dessas formas de nadar aí contra essa maré, né? Acho que todo o trabalho do Pedro, o trabalho do Tadeu, o meu trabalho é sempre estar remando aí nesse sentido oposto do que vem vindo, mas que não deixa de ser triste, né? Eu não vou dizer desanimador, mas triste observar essa falta de acesso ao livro, porque muito também tem a ver com o acesso, mas tem um pouco de falta de interesse também, né? Então, o que que a gente precisa fazer para que esse interesse seja despertado, né? Como é que eu consigo chamar um cara da tecnologia, uma pessoa da educação, para ampliar esse debate? E até. E aí são questões, Pode né? falar. Que estou elucubrando. Não é isso, Não, assim, é estou porque acho elucubrando. que são muitas camadas, igual você está falando. Eu concordo contigo quando você fala que, ao mesmo tempo que a gente sabe que o papel da escola é incentivar a leitura, a gente sabe o socateamento de algumas escolas, a falta de acesso, o desânimo, ou uma família mesmo. Você fala, a família tem que desenvolver o hábito da criança. Aí a mãe e o pai trabalharam aí 14 horas no dia, chega em casa, tudo que quer é dormir, pega o filho na creche, o máximo que vai conseguir é dar uma tela para a criança distrair com alguma coisa. Então são muitas camadas, né? É bom a gente falar disso, porque se a gente não fala, parece que o problema é diferente, né? Quando a gente vai falando e vai elaborando, a gente vai pensando formas. E agora, sobre a tecnologia que o Pedro falou, eu acho fundamental também. Só que a gente tem que entender que todo esse trabalho social da leitura, ele tem que ser coletivo, né? Ele não é individual, tem que ser tudo integrado. Eu acho que essa que é a dificuldade, né? Exatamente. Para além desse lugar da escola, né, que eu aponto aqui como um caminho, eu acho que existe outra questão que é fundamental, que é primordial, que é que o próprio Sérgio Vaz já fala muito sobre isso, é a necessidade da gente desacralizar a literatura. Enquanto a literatura estiver nesse patamar inalcançável, cheio de barreiras visíveis e invisíveis, vai ser muito difícil a gente conseguir colocar um aluno dentro de uma biblioteca por conta própria, fazendo com que ele se sinta pertencente àquilo.
Então, eu acho que essa é uma barreira histórica do Brasil, né? A literatura nesse lugar aí inalcançável, há uma desigualdade muito grande do lugar da literatura para o lugar do brasileiro. Então, eu acho que é um outro caminho assim muito urgente, que é desacralizar a literatura. O Sérgio Sim. Vaz, ele fala muito do movimento do hip hop, ele fala muito do Racionais quando ele vai levar poesia para justamente não parecer que é aquela coisa tão inatingível, né? Não, o Pois é. Sérgio é uma grande referência, né? Inclusive um beijo. E assim, eu só tenho a agradecer ele, na verdade, por, né, fazer o trabalho que ele faz e jogar a luz sobre isso, né? Sobre essa dessacralização da literatura. Eu acho que a gente já comentou algumas vezes aqui no Rabiscos, né? De como muitas vezes a literatura ela é colocada nesse lugar inatingível, ou talvez num lugar de soberba, né? Assim, num lugar de tipo, olha como eu faço literatura e outras pessoas não, né? Olha como eu gosto de literatura e isso me distingue dos demais, né? E isso me coloca numa posição privilegiada. Porque eu sou um leitor e os demais brasileiros não. E esse pensamento, né, eu acho que ele é extremamente nocivo, porque aí é isso, ele joga, inclusive, nesse lugar do desinteresse do outro com isso. Mas eu queria trazer um outro ponto aqui, que eu acho que é interessante. Eu falei um pouco sobre a Bienal, por exemplo, e ela ser uma grande performance, né? E a gente vive uma era de festivais, né? Assim, de grandes, pequenos, médios festivais literários e acontecendo em diferentes espaços, alguns muito bem sucedidos, outros nem tanto, só para a linha da prestação de contas, né? Como eu conversei com o Pedro. Mas o ano passado, por exemplo, a Fernanda Montenegro, ela reuniu 15 mil pessoas no Ibirapuera para ler Simone de Beauvoir. E ela entrou, inclusive, para o Guinness com essa ação. E aí eu fico pensando nessa literatura que é mais performática, nessa literatura que atrai o público por ser uma figura, né, como a Fernanda Montenegro, já numa idade bastante avançada, mas lendo uma filósofa, né, falando de feminismo. Trazendo ali uma leitura que é uma leitura difícil, que é uma leitura densa, mas levando 15 mil pessoas para um parque para ouvir literatura. O quanto isso é motivador e é gostoso de ser visto e tudo mais. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, se esse tipo de ação se converte no final do dia em leitura, se isso pode ser considerado uma forma de leitura. Enfim, o que vocês acham disso? Eu realmente acho que a maioria das pessoas não estavam ali pela literatura, eles estavam para ver a Fernanda Montenegro. Mas você não acha que é uma porta de entrada para drogas mais pesadas? Tipo, ouviu e, de repente vou ler, vou comprar um livro, Ah, acho não, vou acho que querer saber sim. mais. Não, eu acredito muito em ações de fruição, né? Eu acho que é a partir de uma contação de histórias, por exemplo, que uma criança vai ter o desejo de pegar um livro sozinho e ler, né? Então, eu acho que esse processo ele é fundamental para que a gente consiga descobrir a literatura de outras formas. Eu concordo com o Pedro. Eu acho que, claro, a Fernanda Montenegro é uma das maiores atrizes do Brasil. Muitas pessoas vão até lá por conta disso. Mas eu acho Eu também importante. iria. É, mas eu acho importante essas medidas, porque ainda que seja por esse outro motivo, para ver uma pessoa, ou pessoas que vão até na Bienal para ver algum influencer, alguma coisa, você tem um ambiente de literatura, inevitável falar de literatura em algum momento. Não digo as 15 mil pessoas, mas eu digo que pessoas conseguem parar para prestar atenção na literatura falada, como acontece com o Islã, por exemplo, que as pessoas param e ouvem, e a partir dali vão descobrir poetas contemporâneos, por exemplo, que passariam batido. E, e eu acho tão importante isso, porque a gente junta muitas vezes para falar sobre tanta coisa. E quando você tem os festivais literários, a gente vê a Flip dentro da sua elitização toda, que a gente é crítico, mas a Flipei, que aconteceu lindamente em São Paulo esse ano, o Rabisco esteve lá, ou até mesmo a Feira do Livro aqui da nossa cidade, a gente vê pessoas com livros na mão e em algum momento falando sobre aquilo e tendo essa discussão. Então, eu acredito que seja assim a entrada para a porta para as drogas mais pesadas, sem dúvida nenhuma. E eu acho super válido. E eu sou super entusiasta, né? Eu e a Jéssica, a gente levou o Rabiscos para praça, né? Agora nos 6 anos.
pro mirante da cidade. A gente fez as pessoas pararem uma hora para prestar atenção numa escritora falando, e as pessoas não saíram, elas ficaram prestando atenção na escritora, né? E no escritor também, no Léo. Isso faz a diferença quando a pessoa entende que a literatura pode ser um lugar de prazer diferente e não um lugar no altar, como o Pedro bem lembrou. Eu acho isso muito válido. E eu acho que, na verdade, são estratégias interessantes, só que eu acho que alguns eventos literários têm perdido a mão nisso, né? No Concordo. sentido de anular mesmo a presença da literatura, em virtude da presença de um grande influencer, por exemplo, sabe? Concordo plenamente. Então, eu acho que tem que se pensar nisso, assim. Eu estava conversando com Jéssica, né? Acho que motivou um pouco essa conversa é como é que tem sido essa dinâmica das festas literárias atualmente, né? Parece que sempre tem que ser um show. As festas literárias que, sei lá, a abertura é com um cantor, não sei o quê, no palco, o encerramento é com a DJ e tarará. Não estou dizendo que não tem que não pode Mas ter, eu que a concordo com literatura não tem você. relação com isso. Não é Sim. sobre isso. Mas eu acho que esse lugar da contemplação da literatura ficção e do protagonismo em relação ao escritor, ele tem perdido muito espaço nos eventos literários brasileiros. Eu vou dar um exemplo que aconteceu. A gente estava na Flip e um colega nosso, que não é do meio literário, mas ele gosta muito de ler, ele ficou encantado pelo Eduardo Louis, o Adolfo, um beijo para ele. Uhum. E aí, quando saiu aquela lista dos livros mais vendidos, eu não lembro o número exato, mas eram muito poucos, assim, não sei, muito poucos, assim. O livro mais vendido foi o dele, do Eduardo Louis, e, sei lá, 200 livros, 300, não lembro. O Adolfo, como assim? Só isso? Essas 1.000 pessoas aqui assistindo ele o tempo todo, todas as mesas dele lotadas, e ele só vendeu isso de livro. Eu acho que isso reflete um pouco o que o Pedro falou, né? Tô pelo hype e não tô pela literatura, né? Não sei. Total, e tem uma outra questão que eu até estava conversando com o Pedro sobre isso, e é algo que tem me incomodado muito nos eventos atualmente, é como a literatura ela é tratada como uma cidadã de segunda classe nos eventos. Esse ano eu fui num festival em Brasília, que era um festival de inverno, e era um festival que acontecia no Parque da Cidade, né, onde a Mônica foi de moto e o Eduardo de camelo, e fiquei muito grata, pois pude conhecer esse parque, mas era um espaço assim com grandes nomes da literatura. Eu não sei o que eu estava fazendo ali no meio, mas assim com pessoas muito relevantes e com obras inclusive premiadas e tudo mais, e que mesas que não aconteceram, porque o espaço da literatura estava montado em frente ao palco onde aconteceriam grandes shows. Teve show do Simoninha e teve show do Mano Brown. E aí a passagem de som estava acontecendo durante o período destinado para as mesas. E aí qual que foi a medida do evento? Derrubar as mesas. Então assim, você tira um autor Cara, é da casa cômico dele, isso. você paga para ele ir, tem gente ali para ouvir sobre a literatura, não o mesmo público que estava ali para ver o Mano Brown, obviamente, mas para ouvir literatura. E daqui não dizendo que a música do Mano Brown também não passe pela literatura, não é isso, mas é isso, tá tudo sempre muito atrelado a um show, a música. Aí tinha uma biblioteca móvel do lado, e assim, por que que ela estava escondida atrás do lago? Por que que ela não estava na entrada do evento, recepcionando as pessoas? Por que que você não tinha que passar dentro da biblioteca móvel para acessar o parque e aí ali alugar um livro, ver o que que tem de acervo? E tudo mais. Então, assim, como também as produções dos eventos estão pensando a literatura e como ela entra como uma perfumaria ou algo assim para ajudar na captação de recursos, muitas vezes, ou na aprovação de um projeto, mas que no fim do dia ele sequer é executado, né? Assim, que no fim do dia a oficina não acontece, a mesa não acontece, ou vai ficando apertado o horário. Aí a mesa tem um tempo reduzido para que o artista consiga passar o som e poder fazer o seu show. E não é a primeira vez que isso acontece, né? Muitos eventos, inclusive, assim, é isso, a literatura ela tá em segundo plano, mesmo em eventos que tem a literatura no line-up, né? Assim, isso é muito preocupante,
Porque aí o que que acontece? Como não acontece isso, ou não tem público suficiente e coisa e tal, isso vai sendo cortado, né? Isso vai sendo aparado dos eventos. Tipo, ah, vamos tirar, porque ninguém se interessa mesmo. Mas não se interessa, você produziu muito mal isso, né? Qual que é a deixa? E aí cai também naquilo que a gente falou, assim, grandes eventos com grandes patrocínios, acontecendo às pressas, para que a prestação de contas aconteça e não se perca aquela verba, mas muito pouco preocupados no incentivo, de fato, à leitura ou ao acesso aos autores e tudo mais. É isso, desabafei, fiz essa reclamação aqui, tá registrada, estava já brava com isso. Mas é isso mesmo, porque eu acho que o que tem faltado, na verdade, em relação a esses eventos literários, são os espaços de troca, que eu acho que é o que movimenta a literatura, né? Então, enquanto as pessoas forem ali para ver fulano de tal e tirar uma foto, não vai cumprir com o que de fato deveria cumprir, que é esse diálogo, esse intercâmbio, essa troca que tem entre o leitor, entre o escritor, entre escritores, entre leitores. Então, eu acho que realmente a gente é necessário observar, reavaliar os formatos que a gente tem desenvolvido no Brasil quando se trata de evento literário. É isso. E aí, falando em evento literário, eu queria falar do Prêmio Jabuti, que aconteceu essa semana, e eu fiquei um pouco birrenta com o resultado do livro do ano, e aí eu tô sendo um pouco rechaçada no Threads depois que eu comentei. O vencedor do livro do ano é um livro de crônica, ele também ganhou, né, na categoria crônica, é da Rosa Freira da Guiar, é um livro que chama Sempre Paris, Crônica de uma Cidade, seus escritores e artistas. Eu tenho alguma coisa contra a Rosa? Não, pois eu nem a conheço. Eu tenho alguma coisa contra o livro? Nem um pouco, porque eu não li o livro. Mas eu tenho um incômodo muito grande que no mesmo dia que a gente recebe essa pesquisa falando que 53% dos brasileiros não leem, que a gente tem numa premiação um vencedor como Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Júnior, que a gente tinha competindo ali a Luciane Aparecida com o Mata Doce, por exemplo, né? Que a gente teve ali vários outros livros vencedores, como o Ninho, da Betânia Pires Amaro, e tudo mais. A gente premiou um livro que fala de Paris. E aí eu lembrei da conversa que eu tive com o Pedro no sábado sobre uma revista literária que fez uma capa, uma matéria de capa, falando sobre a escrita era do Gelo, qual que era mesmo? A Era a escrita. escrita do gelo, os escritores da Islândia. E aí eu fico pensando, a gente mora num país que está assim colapsando todos os dias, né? Assim, a Amazônia em chamas, a população originária sendo dizimada há pelo menos 500 anos. E aí, Paris, Crônica do Gelo, sabe assim, Histórias do Gelo, é sério isso, assim, porque qual que é a relação, né? Qual que é a relevância? É uma apagação de pau pro exterior que me incomoda muito. E assim, aí eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus, eu vou ler o livro. Mas assim, pelo amor de Deus, Paris, parece que o júri foi o Ciro Gomes, sabe? Não faz sentido para mim. Vocês me desculpem. E eu já fui jurado do Jabuti, eu sei que é uma conta, que é matemática, que as notas são atribuídas, eu sei disso tudo, mas Paris, sério. Uma crônica de uma cidade, seus escritores e artistas. Paris, 2024, Paris. Era isso que eu tinha para reclamar. O que vocês acharam, gente, do prêmio? Eu fiquei muito inquieto também, assim como você, né? Porque é aquela coisa. Nada contra o livro, a escritora. Inclusive, achei muito massa ter sido um livro de crônica. Acho que é um gênero que precisa ser mais valorizado no Brasil. Nada contra Paris, inclusive nunca fui. Mas a gente está falando de um país onde um cara, semana passada, morreu tentando explodir o Congresso Nacional. A gente está falando de um país onde hoje o ex-presidente foi indiciado porque estava aí planejando a morte do atual presidente. E E do aí, vice e do e ministro do do vice, STF. enfim. E aí, diante disso tudo, a gente se pergunta: Paris?
É essa a minha queixa. Eu não tenho. É isso. O Hoje livro é. deve ser maravilhoso. Eu sei que é literatura, acima de tudo, mas Paris, gente, fala, Tadeu. Sabe o que que me lembrou? Sabe o que que me lembrou essa Ah, crítica que eu acho, né? O que você falou, a gente não tá falando da Rosa, né? Mas me sim. lembrou, eu acho que foi a Roberta Estrela d'Alva. Você vai lembrar dessa história. Mas, ou foi a Luz Ribeiro, eu não lembro, mas que eu acho que teve um slam lá em Paris, e aí foram levar os poetas de os poetas e as poetas de todos os lugares, e o Brasil sempre falando uma causa social, uma política, né? Enquanto o poeta sueco falando dos itens do supermercado. E eu acho que Ah, a sim. literatura urgente que a gente tem, ela é, num país emergente, num país subdesenvolvido, ela é uma arma social também. E quando a gente vê um prêmio meio que não abrindo os olhos para algumas coisas, incomoda mesmo. Eu acho que talvez seja esse o ponto. E me lembrou muito esse fato de alguém que, acho que foi uma entrevista aqui no Rabisco, que falou assim, nossa, um poeta sueca lá falando de itens do supermercado e eu Fui falando eu que contei essa história. Não, fui eu que contei essa pô, história. Isso foi na Flip, da Flup, no Rio de Janeiro. E aí era teve isso, assim, as tradução, poetas, né? Teve tipo, tradução. as poetas latinas, assim, falando, né, sobre raça, sobre, né, assim, violência, né? E aí o cara que é sueco, ele tava falando sobre os produtos do supermercado. E era legal a poesia dele, esteticamente era muito bem feita. Mas assim, no dialogar, para começar, a FLUP acontece dentro de uma favela. Então, assim, qual que é a relevância? Meu irmão, assim, a pessoa não tem nem 3 refeições por dia. Como é que você vai estar ali discutindo produto do supermercado? Sabe? Assim, e aí o Paris é nesse lugar, assim, e não desmerecendo. Aí, assim, alguém veio e falou: não, mas são crônicas da época que eles É porque ficaram assim, eu acho que exilados, no foi, tempo da foi o livro do ano ditadura. que pegou, na verdade, porque assim, tudo bem, como o Pedro falou, é legal, tem a categoria de crônica e Sim. tal, mas o livro do ano, que é o livro que meio que simboliza o ano Sim, do Jabuti, exatamente. É poderia isso, ganhar assim. na categoria livro de crônica, Porque, ok, né? não, poderia muito. E assim, eu acho que em outro momento caberia. Mas assim, a gente está falando isso, de um país que, por exemplo, né, ainda dentro dessa coisa do livre da leitura, essa semana eu vi uma reportagem do Jamil Chad na Piauí, chamada de Seca Literária. E aí ele fala do fechamento de uma livraria em Altamira, no Xingu, a livraria chama Xingu, e ela é a única livraria num raio de 1.000 quilômetros da Amazônia. Então, assim, como é que esse livro chega na Amazônia, né? Aí a gente está falando de uma região do Brasil que num raio de 1.000 quilômetros é muita coisa. Você corta o Sudeste inteiro em 1.000 quilômetros. É muita coisa para você não ter uma livraria, pra você não conseguir comprar um livro, você não ter um lugar para você ir comprar um livro físico, você depender de correio, de entrega, nananã. E aí, Paris, é sério, sabe assim? E beleza, é um livro que eles estavam ali exilados da ditadura, nananã. Mas de tudo que a gente tinha no Jabuti, nenhum era mais interessante matematicamente do que Crônicas sobre Paris. E eu não estou desmerecendo, eu acho que o livro. Seguramente ele é bem escrito, ele tem muita estética. Eu entendo a literatura enquanto, né, uma arte que precisa de ter estética e tudo mais, mas é extremamente descolado do tempo e do momento que a gente está vivendo. Eu entendo que eles estavam ali exilados no período da ditadura e tudo mais, mas, porra, tava exilado em Paris, sabe? Tanta gente morrendo, e a gente tem gente morrendo todos os dias no Brasil, numa ditadura que nunca teve fim para alguns corpos. E aí, porra, Paris. E aí é isso, eu tô aqui fazendo a minha queixa, e aí vocês podem cancelar à vontade aí, que eu não tô nem aí, porque eu tô brava Não, com assina isso embaixo. mesmo. Mas eu vou ler o livro, eu vou ler Aqui ninguém porque eu solta acho a que é mão de bem ninguém. escrito. Aqui Ai, ninguém gente, solta a mão de ninguém, por favor. o Ah, fabuloso destino do Prêmio Jabuti. é isso, é lindo o Eu Fabuloso quero. Destino de Amélie Poulain, é lindo, É, mas sabe, gente, por favor, né? Pô, você acorda todo dia com uma paulada na cabeça. é. E aí, Livro do Paris, ano, né? ô, Livro meu do ano irmão, é que livro pegou, do né? ano é de fuder, sabe? É igual. É importante também a gente destacar a qualidade de outros volumes que estavam competindo com ele, para também não parecer que a gente está aqui só É defendendo assim. pela bandeira. A gente está defendendo pela literatura, pelo processo estético, pelo processo criativo enfim, observando também os livros que estavam ali, né, nessa competição. Então,
Enfim, é sobre isso também. Sim, porque, por exemplo, o livro da Bethânia, que é da Bethânia Pires Sim, Amaro, O Ninho, Maravilhoso. é um livro de Boninho. contos, e é um livro que fala sobre família. Então, Ah, assim, né, porque eu fui muito criticado, porque no post que eu fiz eu falei do Salvar o Fogo. Mas, por exemplo, eu posso usar o livro da Bethânia de exemplo, uhum. né? E tantos outros que foram vencedores nas suas categorias, e muito bons, assim. Então, Sim, inclusive. pode Inclusive, falar. esse livro da Betânia, ele é de uma profundidade, É lindo. Lindo. assim, é maravilhoso. Eu lembro não sei exatamente quem me contou, mas disse que um dos jurados que participou, né, do final do prêmio, disse que quando terminou de ler, falou, essa pessoa deve ter pelo menos 100 anos de idade, Foi a de Giovanna tanta Madalosso que profundidade. falou isso. Isso, e aí de repente vem uma menina super jovem e tal, trazendo isso, enfim, é isso que é literatura contemporânea, sabe? E era esse livro que estava ali também competindo aí nesse lugar. Tem uma E que entrevista. realmente fala Exatamente. sobre Brasil. Sim, e um livro assim com uma estética incrível e Sim. é isso assim. Então acho que a crítica, né, ao livro vencedor passa por esse lugar assim, né, e passa também pelo Salvar o Fogo, que é um livro escrito, né, assim com o olhar de um Brasil que a gente não fica olhando o tempo todo também, assim. Uhum. Que a gente precisa urgentemente olhar e se conectar e conversar com esse país, né? E aí a gente está muito conversando com Paris, assim. Uhum. Isso, eu acho que eu não quero, acho que a minha birra é essa, assim, eu não quero conversar com Paris nesse ano, né? Assim, eu quero deixar isso para Ciro Gomes, eu quero falar do que está preocupando a gente na atualidade. É Vou isso. dar uma pincelada aqui, então. O Salvar o Fogo ganhou na categoria Romance Literário, do autor Itamar Vieira Júnior, né, que saiu pela Todavia. O romance de entretenimento foi do Samir Machado de Machado, que é o livro O Crime do Bom Nazista, que saiu pela Todavia também. A categoria conto, que foi esse que a gente acabou de falar, O Ninho, a Betânia Pires Amaro, que esteve no Rabiscos falando sobre esse livro. Quem quiser voltar aí e ouvir a Betânia falar, foi muito legal. As escritoras estreantes, a Bianca Monteiro Garcia, que tem um livro maravilhoso de poesia, veio aqui no Rabiscos também. Breve Ato de Descascar Laranjas, que saiu pela Macabé Edições de Sete Letras. E a Patrícia Larini, com o livro Os Náufragos, foram as duas mulheres na categoria Escritores Estreantes. Aí teve o livro de poesia do Ricardo Domenech, Cabeça de Galinha no Chão de Cimento. E destaquei aqui também a literatura juvenil do Cacá Verá, A Pitama, Floresta de Histórias, só para o pessoal de casa saber. Tem mais premiações, o Jabuti é um prêmio muito extenso, mas eu trouxe as principais aqui para ilustrar o que a gente está falando. É isso. Eu fiquei feliz, né, com algumas vitórias. Por exemplo, a da Betânia foi uma delas, né? O Cacaverá também, que é um autor indígena, né, e tudo Uhum. mais. O Cabeça de Galinha no Chão de Cimento, para mim, o título por si já é um poema, né? Então eu já fiquei muito atiçada para ler. O livro do Samir é um livro muito bom também, né? Eu não entendo muito, né, o que distingue um livro de romance de um livro de entretenimento, porque para mim, né, a literatura ela pode ser entretenimento o tempo todo, enfim. Mas que ganhou essa categoria e é um excelente livro também, muito bem escrito. Então é isso, assim, bons livros premiados, muito boas indicações, né? A gente tinha o Goela Seca, da Jo Freitas, que É também estava verdade. indicado, é um livro contemporâneo e independente, e que não levou, mas que legal que chegou ali a final, o da Luciane, né? Então é isso, assim, a gente teve muitos bons livros ali. Lerei o da Rosa e talvez ela venha aqui falar de Paris em algum momento. É isso. Mas por enquanto a pilha tá grande aqui para ler outras coisas. Vamos fazer um na sua estante com o Vamos Pedro? encerrar o papo, nosso tempo já deu. Ô, Pedro, já fica aqui o convite para você voltar ao nosso podcast para mais opiniões literárias aí. Eu gostei desse episódio, foi diferente, né? Não é muito bom, foi diferente. E é bom que a pessoa ela se compromete, né? Que ela tem que dar opiniões. E aí, assim, é Tá o dedo terrível. lá, A né? gente talvez seja um pouco maldoso com as pessoas, mas é isso. O sacanagem de fazer o nosso estante é porque a gente gravou dois Ah, episódios hoje, então a gente acabou de fazer o nosso estante.
A gente vai ter que Então, a gente vai ter que inventar um livro aqui, né, para dar uma olhada indicar. vou dar uma olhada na minha estante que tá do meu lado, mas vamos ouvir do Pedro. O que que você tá lendo, Pedro? O que que você indica aí pro pessoal de casa? Então, eu estou numa demanda de trabalho, na verdade, de leitura. Então, eu estou lendo muito do acervo, né, da Amaralto Edições. Então, um livro da Amaralto que eu super indico é o livro de Juliano Holanda, que é um escritor, poeta, músico aqui de Pernambuco. E aí, enfim, foi publicado pela Amaralto, é um livro que eu super indico para todo mundo. Se chama Outras Armadilhas Desejáveis, livro de poemas. Nossa, que Muito lindo bom. o título. Gostei do título É muito também. bacana. E outro livro também, que foi inclusive semifinalista do Jabuti, é um livro infantil chamado O Entardecer de Lin Sheng, com ilustração do Odilon Moraes. É um livro super sensível, enfim, daqueles que toca na alma em todas as profundezas que existem dentro de você. Então, trago essas duas leituras, e é isso. E você, Jéssica Balbino? Eu vou indicar um que eu peguei esse fim de semana na edição nova, que é o Pretos Prazeres e Outros Ais, da Odailta Alves, Da que é Hilda. uma conterrânea aí do Pedrinho, pernambucana. Ela já Maravilhosa. veio aqui no Rabiscos também. Ela foi meu par no Arte da Palavra, então aí é minha irmã de viagens Brasil afora, é a pessoa com quem eu mais tomei café da manhã nessa vida, e ela é incrível, mas o livro tá belíssimo, uma edição da Palas, editora. Ela já tinha uma edição independente, e aí agora ela acrescentou outros contos. É um livro de contos, né? São contos eróticos. E que traz várias personagens negras que são marcadas por outras identidades violentadas. Então, assim, pessoas cegas, surdas, cadeirantes, autistas, idosas, gordas, lésbicas, gays, transexuais, e sentindo prazer, né? Então, esses outros ais é aí uma provocação, né, para deixar também de lado um pouco essa narrativa de dor que se espera de um corpo preto, e trazendo essa narrativa de prazer, de deleite, de gozo. Então, é um livro que delicioso é pouco para descrever ele, fica super essa dica. Eu Legal. acho que quem se aventurar vai gostar muito. São pequenos contos e é muito legal. Eu conheço a obra da Odailta porque ela é Conheço bem a da Hilda. maravilhosa. Estive com ela na Flip também, encontrei ela passeando por lá. Eu, Ah, que delícia. eu E você, Tadeu? vou indicar um livro que eu tô relendo pro Clube de Contos da editora Reformatório. Quem acompanha o Rabiscos sabe que o Rabiscos tem uma parceria com a editora Reformatória há 3 anos, onde eu faço a mediação do Clube de Contos toda última segunda do mês. E o Marcelo, que é o editor da Reformatório, sugeriu a última leitura nossa ser um livro da Maria Eugênia Moreira, que já veio aqui no Rabiscos falar sobre esse livro, inclusive. Então eu quero indicar ele novamente, porque ela já veio faz um tempo, que é Os Pares de Sapato Não Acompanham as Quedas, que é a história de uma mãe que tem um filho que comete suicídio aos 29 anos de idade, e a mãe, a partir de então, passa a ressignificar a sua vida e a tentar entender o seu luto por anos e anos, um pouco com culpa e um pouco rememorando as partes boas da maternidade até o seu filho se jogar de um prédio. É um livro bem triste, mas é um livro bem curtinho, tem 65 páginas, então você lê ele numa sentada só, e é um livro bem bonito. A Maria Eugênia é muito talentosa também. E quem quiser ouvir o episódio com ela, fica a dica. O título é belíssimo, já quero ler também, porque É nesse episódio lindíssimo. eu não estava. Eu quero Não, agradecer muito, Pedrinho. valeu. Obrigada por ter vindo no nosso podcast. Venha mais vezes. Obrigado. Vamos falar de mais bobagens, vamos falar da sua carreira como BBB, e outras Se coisas. você tiver ideias É, também, apareça com ideias. isso, venha, volte mais. Eu gostei muito do formato. Obrigada pela prosa. Desabafei muito. Eu tava com Valeu, muita super coisa interessante. engasgada. Eu parecia uma metralhadora aqui. Desculpa, gente. Tô mais leve depois desse episódio. Obrigado, viu, Talvez eu, Pedro? eu devesse ter feito terapia, e não um podcast, mas é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Tadeu. Um super beijo para Obrigado. vocês e até. Pedro, Beijão. Tchau, obrigado, pessoal, tchau. por te encontrar, Pedro. Como é que faz? Onde que o pessoal te encontra? Quiser trocar ideia contigo? Então, gente, mais uma vez quero agradecer aí o convite. Eu acho que esse convite veio um pouco da o fato da gente estar junto fisicamente, né, Jéssica? E aí a gente bateu um papo, mas também recentemente eu tenho postado algumas notas reflexivas no meu Instagram, e aí isso tem provocado algumas questões e tem gerado um engajamento muito legal.
Então, parabenizo demais por esse espaço que vocês têm aqui para falar sobre literatura e, consequentemente, falar sobre Brasil, sobre política, sobre sociedade. E é isso. Quem quiser me encontrar, eu tô lá no Instagram. Meu Instagram é @pdr_teixeira. O Instagram é fechado, porém, Tô meu descobrindo coração é aqui, tô aberto. descobrindo. Então, não precisa de muita coisa para eu aceitar. Às vezes só precisa ser gatinho, enfim, alguma Ai, coisa meu assim, eu já tô aceitando. Deus! Ele já Ó, faz o então que a tá na pista, publi? hein? Tá na pista o Pedro, hein? Gente, o Pedrinho, assim como o livro do Odail, tá uma delícia. Então, assim, não deixem de ir atrás. Eu tô amando as reflexões, e elas me provocam muito também. Então, que delícia que é poder refletir junto. Obrigada, gente. Ó, semana que vem eu e a Jéssica gravamos um episódio sobre trabalho, né, Jéssica? A PEC da 6x1. Então convido vocês a ouvirem semana que vem. Foi um episódio bem legal também. A gente fez umas Sim, reflexões através do trabalho de empregadas domésticas, através da literatura, o trabalho escravizante. Enfim, uma discussão bem legal. a gente está muito politizado nesse podcast. Em algum Nossa. momento a gente vai falar de Ah, literatura e de vai ter entretenimento. Vamos falar de retrospectiva. Paris Vai ter retrospectiva aqui. esse ano, hein? Fiquem ligados Vai aí. ter retrospectiva e a gente vai o quê? Fazer um dia um episódio só de literatura de Paris aqui e um Vamos. só de literatura da neve. Pedro já está convidado. Separem seus livros parisienses e escandinavos, Ah, pois vamos fazer esse podcast aqui. Eu não quero nem saber. Vai ter essa Literatura, literatura. literatura para os é tubarões. isso aí. É isso, mas essa aí vem de Recife. Vem Ela de pode ter outro Recife. recorte. Um beijo, Beijo, gente. gente. Tchau, Tchau, tchau. Beijo, tchau. brigadão.